Olá, meu irmão, minha irmã. Domingo 2 de agosto, esse é o 18º domingo do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos, né, para refletir um pouquinho a liturgia desse final de semana. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas aqui nesse nosso canal nós temos domingo 8 da manhã e 7 da noite a Santa Missa transmitida, de modo especial para você que ainda não pode estar de volta aí na sua paróquia, na sua igreja. Missa online de forma alguma, em hipótese nenhuma, substitui a sua participação presencial na Santa Missa, na sua paróquia. É um consolinho, né? Que esse tempo às vezes nos pede, tá certo? Então, não deixe de ir à missa na sua paróquia, pelo amor de Deus, tá certo? Mas em todos os casos, se por questão de enfermidade, de idade ou, né, as paróquias estão com um número muito pequeno de pessoas podendo participar, não te foi possível, aí sim, somente assim, dá para enganar com a missa pela tela de um computador ou televisão. Não deixe de ir à Santa Missa. O Deus que te protege no supermercado, na farmácia, na fila do banco, vai te proteger dentro da igreja. Claro, com a sua máscara, com tudo que precisa ser feito, né? Mas você já entendeu, que bom. Mês de agosto, hein, minha gente? Muita coisa boa vindo aqui no nosso canal também. Vamos ter novena para Santa Clara de Assis, São Maximiliano, Maria Kolbe, Quaresma de São Miguel. Nós vamos rezar bastante. Vamos ouvir o Evangelho, então? A igreja proclama hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, diz assim. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e o deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos, cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o milagre da multiplicação dos pães. Este é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Portanto, nós estamos diante de um milagre mesmo. Deixa eu dizer algo. Tem muita gente se relacionando com o Evangelho e com Cristo como se Jesus e o Evangelho fosse um recurso didático, tal qual o Chapeuzinho Vermelho. Me explico. Se você pegar a história do Chapeuzinho Vermelho, dá para você aprender muitas coisas ali. Dá para você educar seus filhos, inclusive. Não é? Ó, lobo mau, Chapeuzinho, o caminho mais curto, o atalho da vida. Nossa, quanta coisa a gente aprende com o Chapeuzinho Vermelho, Saci Pererê, Pinóquio, o que mais aí que vem à nossa cabeça? Enfim. Né? João e Maria. São recursos didáticos. A gente olha para aquilo e a gente aprende coisas que potencializam toda a força que Deus colocou em nós e as nossas capacidades. Acontece que a vida de Jesus não é recurso didático. O Evangelho não é um amontoado de historinhas para a gente crescer nas virtudes puramente humanas. É preciso crescer nas virtudes humanas, sim. Mas veja, Jesus Cristo é Deus feito homem. Jesus Cristo está vivo, ressuscitado no meio de nós. E Jesus Cristo fez milagres portentosos. Portanto, o milagre da multiplicação dos pães nos sugere sim, nos explica sim, nos questiona sim a respeito da justiça, da partilha, da fraternidade, da compaixão, porque o milagre foi feito por causa da compaixão de Jesus. Jesus encheu-se de compaixão quando viu uma multidão de gente muito pobre e doente. Mas reduzir a multiplicação dos pães e a Eucaristia, porque este texto, esse evangelho que está nos 4, essa narrativa que está nos 4 evangelhos, que é a narrativa
da Eucaristia, reduzir a Eucaristia somente a um modo de sermos fraternos, é reduzir o que a Eucaristia é. Ela também é isso, mas ela supera isso. A Santa Missa que rezamos, a Eucaristia que comungamos, nos aponta sim para tudo isso aqui. A gente precisa se compadecer das pessoas, a gente precisa enxergar as pessoas, coisa que os discípulos não estavam fazendo. A Eucaristia nos leva, sim, a sermos criativos no amor e na caridade para com o pobre, pobre mesmo, não é a pobreza mitigada ou poetizada. Existe a pobreza espiritual, a pobreza afetiva, a pobreza de abraço, de amor, claro que sim. Mas o pobre mesmo é uma vergonha. Nós estamos num tempo de pandemia, tá ruim para você, não tá? Para mim também, tá ruim para todo mundo, tá ruim para minha paróquia, tá ruim para tua empresa, mas os 34 bilionários do Brasil ficaram ainda mais bilionários? Algo de muito errado vai na nossa terra, meus irmãos, na nossa economia, na nossa distribuição de renda. Eu essa semana vivi uma experiência, meu Deus do céu, eu atendi uma mulher desesperançada de tudo, da vida, castigada fisicamente, sabe? Eu olhei e falei, isso tem 60, 62 anos. A mulher tinha 51, 52, cansada da vida, cansada do serviço. Sabe, não sabe se vai se aposentar, quando vai, em que condições vai. A pobreza, a miséria, aí chega a enfermidade dentro de casa, tantas coisas. Algo de muito errado vai nesse mundo. Então, Jesus aqui sentiu compaixão de um povo pobre mesmo. Não tem que passar pano na pobreza, não. Aquele povo era pobre mesmo, necessidade de auxílio, de amparo, de mão estendida, né? Então a Eucaristia nos aponta tudo isso. A compaixão para com o ser humano que não vai ter o que comer hoje, enquanto nós estamos entrando na internet para pesquisar um regime milagroso porque a gente come demais. Não é? Meu Deus do céu. A pobreza mesmo, ela é um grito de Deus para nos acordar. Às vezes, também por causa da internet, muitas pessoas mandam tantas mensagens, eu respondo o que dá, se é que dá, e muitos já sabem que não dá, né? Mas às vezes, gente, pessoas que têm tudo, você vê pela foto que a pessoa manda, né? Desculpa falar, eu não quero parecer preconceituoso o que eu vou dizer, mas é médico, casada com médica, com filho médico, umas casas que você vê que é de um tamanho, assim, pela foto, pela selfie, aquela coisa. E as pessoas conseguindo virar um inferno a vida abençoada que Deus deu. Então, a pobreza, ela é uma profecia, ela é um grito de Deus. No último dia nós seremos julgados. Tive fome e não me deste de comer, de beber, de vestir. Mas a Eucaristia é Jesus que nos leva a ter o seu coração, a enxergar a multidão, coisa que os discípulos não estavam querendo fazer. O que os discípulos fizeram depois de ver Jesus acolher todo aquele povo um dia inteiro, dando conselho, botando a mão em cabeça, arrancando capeta, sabe? Ouvindo, abençoando, contando parábolas, pregando o evangelho. Os discípulos se aproximam e dizem, ó, Senhor, é deserto, cada um trouxe só o seu, manda eles embora para comprar comida. E aqui está o ponto. Os discípulos estavam admirados com Jesus, felizes de serem os coleguinhas de Jesus. Eles estavam apaixonados pelo poder de Jesus, mas eles ainda não tinham o coração de Jesus. Jesus estava compadecido da multidão, e eles querendo se livrar da multidão. Então a Eucaristia, a comunhão, é para que o nosso coração se assemelhe ao coração de Jesus. E aí Jesus vai dizer para os seus discípulos, dizendo a nós, eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. A Eucaristia que comungamos, meus irmãos, é o próprio Cristo. Quando a gente comunga, a gente entra em comunhão com uma pessoa viva, ressuscitada, Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. É por isso que, por mais compreensão que a gente tenha do lado social da Eucaristia, essa correta compreensão, ela também precisa ir junto com a profunda veneração, a adoração ao Cristo Eucarístico, né? Ao Jesus no Santíssimo Sacramento. Por isso que para a Eucaristia a igreja dá o melhor que possa dar, né? Dos paramentos, das coisas, porque é Jesus que está ali. E quando nós comungamos, é também para que o nosso coração se assemelhe ao dele e para que a gente não mande ninguém embora. Dai-lhes vós mesmos de comer, ou seja, faça da sua vida uma Eucaristia. Meus queridos, nós somos batizados um dia para que a minha vida seja uma Eucaristia. Eu fui batizado um dia.
Eu passei pelas águas do batismo, quando um padre jogou água na minha cabeça. Eu fui batizado um dia para a minha vida ser uma Eucaristia. Padre Mário, não mande ninguém embora, não. Ninguém tem que procurar Deus em outra igreja, ninguém tem que procurar Deus em outro lugar. Dá você mesmo de comer. Meu amigo, seja criativo. Quando nós vamos tendo em nós o coração de Jesus, a compaixão de Jesus, o olhar que Jesus tem, a gente fica criativo e crê que no nosso pouco Deus vai fazer maravilhas. E crê que se a gente ofertar tudo que tem, Deus multiplica. Senhor, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tudo isso? É tudo que vocês têm? É. Então confia. Traz aqui o teu pouco, põe aqui na minha mão. Jesus então sentou a todos, pegou aquele tudo que era nada, aquele nada que era o tudo, deu graças, os abençoou, fez Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Deu para os discípulos deram ao povo. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobrou 12 cestos, eram 5.000 homens, sem contar as mulheres, as esposas e aquele mundo de filho que eles tinham. O Deus que faz multiplicar a nossa generosidade corajosa, a nossa coragem que nos faz generosos, dai-lhes vós mesmos de comer. Ah, mas será que vai dar certo? Ah, mas vai que chove, vai que não dá. Meus irmãos, sejamos corajosos. Sejamos corajosos. Quantas paróquias, quantos de nós padres poderíamos ser mais corajosos? Talvez muito da nossa prudência é falta de caridade. Sejamos corajosos. Deus não deixa a gente passar vergonha. Se tudo que você tem para ofertar é 5 pães e 2 peixes, é óbvio que isso não é o suficiente. Mas Deus não vai deixar você passar vergonha. Dá o passo da fé. Você acha que Jesus te chamou para passar vergonha? Claro que não. Então veja, no processo de evangelização do ser igreja é assim, dá o que você tem não é a resposta de tudo, porque a resposta é Deus, nunca vai ser nós, sempre vai faltar algo em nós. Mas dai-lhes vós mesmos de comer. E aqui, meus queridos, esse pão que é dado de comer, depois com o Evangelho de São João nós vamos aprofundando isso, esse pão é o próprio Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eles não precisam ir embora, comam de mim. Mas quando ele diz, dai-lhes vós mesmos de comer, e quando a gente comunga, a gente entra em união com Cristo, é como se Jesus estivesse dizendo assim, eles não precisam ir embora, seja você a comida deles. Né? São João Paulo II, uma vez escreveu, toda quinta-feira santa ele tinha o costume de escrever aos padres. E uma vez ele comentou esse texto assim, que após a consagração o padre diz assim, eis o mistério da fé. E ele dizendo, qual o mistério? O que é o mistério da fé? O pão e o vinho no altar, que não é mais pão e vinho, eis o mistério da fé. Mas o próprio padre é o mistério de fé. E ele dizendo aos padres que o padre, ao dizer para o povo, eis o mistério da fé, ele precisa se entender como um mistério de fé e ele precisa ter dentro de si essa abertura. Comam de mim. Eu estou aqui para ser alimento, na minha imperfeição, mas se alimentem de mim. E veja, meus queridos, nós que comungamos, entendendo tudo isso, até quando nós vamos despedir as multidões? Ontem nós refletimos o banquete de Herodes e Herodíades, o banquete da morte, da presunção, da prepotência, do orgulho, do adultério, que matou João Batista. O banquete dos egoístas, dos que vivem para si, a ponto de matar os outros. Hoje o Senhor convida você e eu a fazermos da nossa vida uma Eucaristia para o mundo. Quantas pessoas passando fome de Deus porque nós não somos Eucaristia, porque nós nos guardamos, porque nós nos economizamos. Você, meu filho, que me acompanha agora, você rapaz, você jovem, eles não precisam ir embora. Será mesmo que muita gente precisa ir para outras igrejas? Será que você, rapaz, que tem sido chamado ao sacerdócio, entenda isso, meu amigo, meu filho? Posso te chamar assim porque eu já vou fazer 9 anos de padre, então acho que eu estou com moral para falar contigo e falar assim mesmo. Meu filho, seja você o alimento das pessoas, dê a sua vida a Cristo, vai para as mãos de Jesus, para que de pão e peixe você se transforme em Eucaristia. Tem muita gente precisando comer do Cristo e eles não precisam, pelo menos não deveriam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Irmãos e irmãs, façamos a nossa vida uma Eucaristia. Eu fui batizado um dia para a minha vida ser uma Eucaristia. Nós precisamos saber disso. E aí, para as dificuldades todas da vida, né? A segunda leitura, Romanos 8, Paulo vai dizer, irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Né? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, mas em tudo isso somos mais que vencedores.
Nada disso pode nos afastar do amor de Cristo. Só o pecado me coloca longe de Deus. Mas as outras coisas todas, muito pelo contrário. Até porque talvez foi no momento de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada que a Eucaristia teve mais gosto e sabor na nossa vida. Talvez foi nesses momentos que você se sentiu e se soube em Deus como nunca na sua vida. Talvez foi por causa dessas coisas que você está sentindo fome da missa, saudade da missa. Talvez é por causa dessas coisas que você está tendo um relacionamento com Jesus como nunca teve. Então, saibamos também aproveitar dos sofrimentos e das tristezas e das coisas. E Paulo vai dizer, tenho certeza, nem morte, nem vida, nem nada nos separará do amor de Cristo. Que a Eucaristia de hoje, para aqueles que vão poder comungar, que a Eucaristia de hoje, para aqueles que não podem comungar, mas vão rezar bem as missas nas casas, aí você vai preparar a tua casa certinho, você vai se ajoelhar, vai olhar a TV, que isso nos sacie a alma e que isso faça do batismo que um dia a gente recebeu uma Eucaristia para o mundo e para a Igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.